Boa noite, queridos. Como é bom estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje é o nosso terceiro dia, da Semana Santa com o tema Restaurados em Cristo. E tem sido uma bênção, nas nossas vidas. Nós temos sentido isso, E temos recebido depoimentos também de queridos que têm assistido também a nossa programação. E você, Estevão, o que tem sentido? Boa noite a todos. Eu tenho percebido que pelas respostas que estão chegando até nós, pelo feedback que estamos passando, que tem sido uma bênção, A nossa Semana Santa tinha tudo para ser um fracasso devido ao Covid, mas Deus tem o poder de transformar do limão uma limonada adoçada com mel, Por quê? Porque tinha tudo para dar errado, mas dessa forma como nós estamos fazendo, online, tem chegado a muitos lugares, tem pessoas de outros estados nos assistindo, participando com a gente, e a gente está muito feliz por isso, Então, que Deus continue realizando, essa maravilhosa obra dele, de alguma forma de alcançar os seus filhos onde quer que eles estejam, Bom, estamos aqui, agora vai ser o momento da nossa oração. Isso aqui com a nossa caixinha de oração, onde colocamos os nossos pedidos, Aqui estão os pedidos de toda a nossa família. Nós, antes de iniciarmos aqui a programação, a gente se reúne e faz os momentos prévios ali, Cada um fala o seu pedido, mesmo que remotamente, Eles lá em Jundiaí e a gente aqui. Mas aí a gente anota e coloca na nossa caixinha. Mesmo que você não tenha uma caixinha como essa, você pode estar fazendo seus pedidos também e entregando a Deus. Pode também, se quiser que a gente coloque aqui, você pode escrever aí nos comentários do vídeo, Por exemplo, aqui a Rosana Rodrigues, ela pediu oração pela sua mãe, e pela saúde dela, e a gente já colocou o pedido dela aqui também. Chegou também até nós o pedido pela irmã Gilza, que está doente, E chegou também o pedido para nós da irmã Zumira, uma senhora que é aqui de Colorado. Sexta-feira eu estive na rádio aqui de Colorado, fiz um apelo para as pessoas que quisessem participar com a gente, e a Zumira pegou meu telefone ali pela rádio e mandou o pedido dela pelo Anderson. Viu, Zumira? Estamos orando e o seu pedido já está aqui dentro da nossa caixinha de oração, tá bom? Chegou até nós também o pedido pela Ana Cláudia de Lobato, que está tratando de um câncer, Também nós temos orado muito pela nossa Semana Santa e vamos orar agora mais uma vez. Vamos colocar o nosso coração nas mãos de Deus através da oração, Vamos orar então? Quero convidar você para fechar os seus olhos, para orar com a gente nesse momento, tá bom? Querido e maravilhoso Deus, em tão boas circunstâncias aqui estamos, Senhor, reunidos para estudarmos a Sua Palavra. Essa é uma semana especial para nós, na qual relembramos o sacrifício de Jesus por nós. E isso é motivo de alegria, Senhor, em saber do seu sacrifício por nós, sendo nós ainda pecadores, mas pelo seu imenso amor que foi demonstrado na cruz. Querido Deus, aqui nessa caixinha e em cada lugar onde nossos queridos nos assistem, há pedidos de oração feitos, endereçados a Ti. Que o Senhor, conforme o Teu querer, possa realizá-los conforme a Tua vontade, Pai. Esteja conosco no decorrer dessa programação. Abençoa-nos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Nós temos aqui agora mais um texto bíblico para começar esse momento desta noite com uma inspiração. Olha só que texto bonito. A Cristina, antes de pegar esse texto na nossa caixinha de promessa, ela fez uma oração. E olha só o que Deus reservou para nós nessa noite. Salmo 119, verso 50, que diz: Quando estou cercado de problemas e dificuldades, uma coisa me anima e consola. A Tua palavra me enche de força e poder para enfrentar a situação. Queridos, a palavra de Deus, ela é extraordinária. Ela tem esse poder de falar lá no fundo do ser humano, do íntimo do ser humano, e fazer com que dali brote forças
para a gente caminhar, para a gente lutar e para a gente vencer ao lado de Deus, né? Que Deus possa abençoar vocês com essa inspiração, viu? Nesse momento nós vamos ter o nosso louvor. Você já aprendeu o hino, o tema dessa semana? Eu já sei o refrão. Olha que a gente... é maravilhoso. Eu acredito que tem gente que já aprendeu, viu? Então vamos cantar juntos? Vamos lá? Nossa, que bom
cantar e louvar a Deus, né? Eu tenho percebido que cada vez que eu canto esse hino, né, é como se eu estivesse sentindo a presença de Deus mesmo perto da gente, né? Muito bem, queridos, agora chegou aquele momento especial de Deus falar com a gente por meio da história de mais uma pessoa. Vamos assistir esse testemunho? É sobre recomeço. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre transformação. É sobre recomeçar. É sobre um simples convite. Quando a gente era adolescente, para jovem, eu sempre quis ser independente, né? Aí quando eu comecei a trabalhar e comecei a ter o meu próprio dinheiro, aí eu comecei a ter essa independência. E aí nós começamos a sair com os amigos. A gente saía, curtia a noite, viajava para a praia, e a gente bebia, ia para as noites, baladas, e assim ia. E aí aconteceu uma fatalidade na nossa família, que um dia minha mãe, pela manhã, me acordou para trabalhar por volta de umas 6h30. Aí eu fui tomar banho. Quando eu saí do banho, eu escutei ela se esbravejando na cama. Quando eu cheguei lá, ela estava tendo um infarto. E aí levamos para o hospital, chegou lá morta. Eu tinha 19 anos. 19 anos, meu irmão 17, minha irmã 15. Então isso foi um trauma, um baque, uma coisa muito difícil. E eu nunca tinha ido no enterro, no velório de ninguém. O primeiro enterro e velório que eu fui foi da minha própria mãe. Aí sepultamos aquela tristeza, eu fui um amigo meu indicou para a gente ir num centro espírita, buscar uma resposta para aquela dor, para aquela aflição e tal, né? Não achei ali não achei, né, assim, uma resposta para aquilo e continuamos vivendo. A vida andava assim, nesses prazeres, né? Bebida, sair, noite. Até um dia que eu estava um sábado à tarde sentado na calçada de casa e um rapaz que tinha trabalhado comigo, muito amigo meu, chegou à tarde assim e falou: Marcelo, você não quer estudar a Bíblia? Eu pensei assim, estudar a Bíblia? Nossa, eu nunca estudei a Bíblia. Nunca estudei a Bíblia. Eu falei, quero estudar a Bíblia. Aí de bermuda, chinelo, eu entrei no carro dele e ele me levou para uma classe bíblica. E aquele estudo da Bíblia começou a mexer com a minha vida. Começou assim, a me trazer uma paz, sabe, uma certeza. Quando estudamos sobre a morte, sobre a verdade da morte, eu fiquei assim chocado. Chocado. Falei, não é possível, chocado. Mas aquele estudo, aquele entendimento me deu a paz que eu tanto buscava. Eu gostava muito de ir para discoteca, de beber, de sair com os amigos. Então, qual que era a minha mentalidade de jovem naquela época? Vou continuar estudando a Bíblia, mas vou continuar indo na discoteca. Quando Jesus estiver perto de voltar, eu abandono isso aqui e fico firme com Jesus. Nesse momento, a minha vida começou a estar num declínio. Aí comecei a piorar, beber mais, usar drogas, sair mais. Até um belo dia, ou um mau dia, vamos dizer assim, que eu bebi. Quando eu acordei, quando eu me dei por conta, eu estava em casa. E quando eu acordei, eu comecei a passar mal. Naquele dia eu olhei para o espelho e falei assim, não, isso não é um ser humano. Isso não é um ser humano. Aí naquele momento eu falei assim, vou parar de beber. Quando eu tentava beber, eu passava mal. Toda vez que eu tentava beber, eu passava mal. Eu falei, então bebida não serve para mim. Aí eu parei de beber. Mas aquele vazio, sabe? Eu andava na rua procurando folheto de uma igreja para ir numa igreja. Então eu procurava folheto até um dia, um domingo de Páscoa, e eu lembrei de uma igreja adventista que eu tinha ido, a igreja adventista da cidade Dutra. Cheguei em casa, estava minha cunhada, meu irmão, falei assim, hoje eu vou para a igreja, vamos? Aí chegou lá uma recepção, domingo de Páscoa, uma recepção maravilhosa. E aí tinha o horário certo e comecei a ir, aí não saí mais. Estudamos a Bíblia, o pastor Luiz Gonçalves com aqueles apelos poderosos que ele faz, com aquele ensino poderoso, tomei minha decisão, me batizei. Olha que um convite para um estudo bíblico não pode fazer na vida de uma pessoa, um simples convite, pautado por uma amizade, por um conhecimento. Às vezes você conhece pessoas que passam por dificuldades, faça o convite,
vamos estudar a Bíblia? Aí você pode dar o estudo ou pode levar essa pessoa no lugar onde alguém dá o estudo, como foi no meu caso. Persevere nesse conhecimento, você pode ter certeza que lá no final você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Agora chegou o momento da nossa meditação na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Você já pegou a sua Bíblia? Já está aí separadinha? Então se prepara, porque hoje vem bênção aí pela frente. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é muito importante e principalmente nos dias que nós estamos vivendo, ok? O tema da mensagem de hoje é restaurando nossa confiança no preparo. Que preparo? O preparo para a volta de Jesus. É isso mesmo. Então, queridos, só lembrando, ontem nós estudamos, né? Nós vimos ali na segunda-feira da paixão, aonde Jesus ele amaldiçoou uma figueira porque não dava frutos, e também nós vimos Jesus expulsar, né, os cambistas, os vendedores de dentro do templo, ok? E nós vimos que tudo isso apontava para uma obra que Jesus quer realizar no ser humano, uma obra completa de transformação, porque só Ele tem poder para mudar nossa natureza pecaminosa em uma natureza santa, né? Então, hoje, na terça-feira da paixão, nós vamos ver aqui que Jesus ele teve um dia bem intenso na terça-feira. Antes, nós temos só que lembrar, porque pode ser que tenha alguém aí que está nos assistindo hoje e não assistiu os outros dias. Nós estamos analisando a última semana de Cristo antes da sua crucificação, ok? Então, quando chegou na terça-feira, Jesus ele teve um dia muito intenso. Esse dia, basicamente, ele teve muitas discussões teológicas ali com os líderes religiosos da época, né? Jesus falou muitas coisas que deixou os seus discípulos encabulados na terça-feira. E Jesus também trouxe para os seus discípulos muitos ensinos, né? Então, esses dois eventos marcaram muito. Tanto quanto Jesus discutindo com os líderes religiosos e ele ensinando os seus discípulos. Inclusive, na terça-feira, é onde Jesus ele prega o seu famoso sermão sobre a sua volta, né? Jesus ele fala ali para os seus discípulos no capítulo 24 e no capítulo 25 de Mateus, né? Ele fala ali sobre isso, né? Então, só que aconteceu algo interessante. Se você olhar ali, você vai perceber que Jesus ele fala algo que deixa os discípulos assim muito preocupados, né? E encabulados também, porque eles não entenderam muito bem o que Jesus quis dizer. Porque Jesus, ele com tudo o que aconteceu naquele dia, né, as discussões teológicas, né, teve um momento que os discípulos falaram assim para Jesus, olha lá o templo, como ele é lindo, e Jesus falou assim, olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Então, os discípulos eles ficaram preocupados. E aí o que aconteceu? Eles chegaram até Jesus na terça-feira, provavelmente ali já no período da tarde, querendo entender algumas coisas. Pega a sua Bíblia aí, vamos ler agora o texto de Mateus, capítulo 24, verso 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então veja, queridos, veja que os discípulos eles fizeram duas perguntas em uma, né? Eles falaram, quando vão suceder essas coisas? Que coisas? Lembra lá o que eu falei? A destruição do templo, né? Não ficará pedra sobre pedra. Então aquilo deixou eles encabulados e também sobre a volta de Jesus. Então, dois assuntos ali, eles perguntam numa única pergunta para Jesus, sobre a destruição do templo, destruição de Jerusalém e a volta de Jesus.
E Jesus, então, agora, ele, a partir do capítulo 24, capítulo 25, ele vai só explanar esse assunto. Ele só fala sobre a sua volta, né, e a destruição de Jerusalém nesses 2 capítulos. E hoje eu quero compartilhar com você, então, sobre isso. Agora, o que é interessante é o seguinte, que ao mesmo tempo que os discípulos fizeram 2 perguntas em uma, e Jesus ele procura responder as duas perguntas, o que é interessante é o seguinte, é que Jesus ele mistura os 2 assuntos, tanto o assunto da destruição de Jerusalém, do templo, quanto a volta dele. E quando a gente vê outros textos da Bíblia, a gente percebe o porquê Jesus faz isso. A gente percebe que os 2 assuntos estão ligados. É isso mesmo. Esse é um recurso que Jesus usou para explicar ali para os seus discípulos sobre a sua volta. É como se ele quisesse dizer o seguinte, olha, vocês observem o que vai acontecer aqui na destruição de Jerusalém, na perseguição que o meu povo vai sofrer, porque isso vai acontecer de maneira semelhante ou mais intensa até nos últimos dias. Então, o assunto da destruição de Jerusalém e da volta de Jesus estão interligados. Por isso que ele mistura as 2 coisas. Como eu disse para vocês, a gente tem essa confirmação também por causa de outros textos da Bíblia, tá bom? Mas muito bem, então, agora eu quero levar você a ler comigo e analisar algumas questões importantes sobre a volta de Jesus, ok? Então hoje o nosso tema é essa questão, Jesus ele está querendo restaurar a confiança dos seus discípulos na sua volta, no cumprimento das promessas, e é isso que ele quer fazer comigo e com você nessa noite também, tá bom? Então vamos abrir lá agora em Mateus capítulo 24, vamos ler o verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Muito bem. Nós lemos também o verso 8 aí, você pode perceber, né? Então, veja que interessante. Jesus, ele pega e começa a falar de sinais, de coisas que iriam acontecer antes da sua volta, né? E a primeira coisa que a gente vê aí é o quê? Ele fala de catástrofes que iriam acontecer, né? Ele fala lá, ó, nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Queridos, vamos pensar aqui um pouquinho. Muita gente, quando estuda a Bíblia e quando quer falar da volta de Jesus, vai a esses textos de Mateus capítulo 24 e 25. Tudo isso que está acontecendo na pandemia tem levado muita gente a esse capítulo. Porque realmente é um capítulo que fala da volta de Jesus. Então as pessoas olham para a pandemia e elas ficam curiosas, elas querem saber o que está acontecendo. Isso aí é um sinal, é uma praga mandada por Deus, o que está acontecendo? Então Jesus está falando o seguinte, olha, essas catástrofes aí que acontecem no meio natural, né, essas coisas aí que começam a acontecer, isso aí é o princípio das dores. Que dores são essas? Que dores são essas? Princípio das dores? Quando a gente analisa outros textos, a gente não vai ler aqui por questão de tempo, mas se você quiser ler aí na sua Bíblia, eu vou falar para você aqui, você pode ler na sua Bíblia depois aí, ó. Romanos 8, verso 22 e 23, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso do 1 ao 3, você vai perceber o seguinte, que a volta de Jesus, ela é comparada a dores de parto. Uma mulher, quando está para ter um bebê, ela começa a ter contrações e aquelas dores começam pequenininhas ali, fraquinhas, e aquilo vai aumentando, até que chega um ponto que a dor começa a ficar insuportável e ela tem que correr para o hospital. Mas começa devagar. Então Jesus está falando o quê? Olha, essas catástrofes aí, ó, inclusive pandemia, esse aí é o princípio das dores. Ou seja, quando essas coisas começarem a acontecer muito, então se prepara, porque é o princípio, não é o fim. Tem gente que pensa que é o fim. Esse é o problema. Ele tá dizendo aqui bem claro, é o princípio das dores, ou seja, as dores
começa assim e vai aumentando, não é? Vai aumentando. Então a tendência dessas coisas também é ir piorando, ok? E isso mexe com a gente, porque pensa aqui comigo uma coisa, irmão, saber que o que está ruim pode piorar é triste, né? Você está preparado para algo pior do que o que a gente tem visto hoje? Pois é. Jesus me trouxe aqui nessa noite para te ajudar a se preparar para isso. E olha, eu vou ter que alertar você. Se você tem medo dessas coisas, talvez seja bom parar o vídeo agora. Porque o que a gente vai ver agora daqui para frente, Jesus vai falar de mais coisas que irão acontecer. Você está preparado? Então, se segurou aí na cadeira? Então se prepara agora, hein? Vamos lá. Jesus, ele fala de mais coisas que iriam acontecer. Vamos ver agora do verso 15 ao 21 de Mateus capítulo 24. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Que extraordinário, hein? Tribulações que nunca aconteceram antes. Perseguição contra o povo de Deus, né? E aqui é interessante, como eu disse para vocês, por quê? Porque está entrelaçado, né? Ao mesmo tempo que fala dos problemas que aconteceria com o povo de Deus, ainda ali no tempo dos apóstolos, né? Na invasão romana, na destruição do templo, na destruição de Jerusalém, isso aqui também aponta para que o povo de Deus também vai passar antes da volta de Jesus, né? Então, nós sabemos que o povo de Deus, ele sempre foi perseguido na história, né? Desde lá de que Adão pecou, quando nasceu os primeiros filhos de Adão e Eva, né? Vocês devem lembrar da história, né? Eles tinham 2 filhos, um chamado Caim e o outro Abel. Ok? E ali, um representando aqueles que são filhos de Deus e o outro, infelizmente, representando aqueles que são filhos do inimigo, que perseguem os filhos de Deus, né? Então, Caim, quando mata Abel, já mostra logo no começo da Bíblia ali que o povo de Deus sempre seria perseguido. Sempre seria perseguido por causa da sua adoração a Deus. Porque foi por esse motivo que Caim matou Abel. Caim, ele se revoltou porque Deus aceitou a oferta de Abel e a dele não. E é isso que acontece. O povo de Deus aqui tem que fugir. Por isso que fala que assim, olha, fiquem atentos, né? Porque vai surgir um poder perseguidor lá que o profeta Daniel já havia falado. Olha só. Então Jesus menciona o profeta Daniel, as profecias de Daniel relacionadas com a sua volta e com a destruição também de Jerusalém. Mas veja, queridos, tem mais agora aí. Agora, olha só, mais alguma coisa que iria acontecer antes da volta de Jesus. Jesus alertou o seu povo para quê? Para vocês olharem para essas coisas, ficarem atentos, mas não serem enganados, né? Porque olha só o que diz no verso 5 de Mateus, capítulo 24. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então veja, surgiriam falsos cristos, pessoas se passando por Cristo, por Ele, por Jesus. E olha que tem muito por aí, viu? Ao redor do mundo parece que cada continente tem um. É verdade, se você pesquisar você vai ver. Então é triste, irmãos, mas Jesus ele alertou para que nós não fôssemos enganados. Mas não só falsos cristos surgiriam no mundo. O que mais que surgiria? Vamos ver agora do verso 11 e 12 aí de Mateus 24.
Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Nossa, queridos. Falsos profetas surgirão para enganar as pessoas, né? E também a iniquidade ia se multiplicar e o amor das pessoas iria cada vez esfriar mais. Você acha que hoje essas coisas estão acontecendo? Tem pessoas aí que são líderes religiosos que são falsos profetas? O que você acha? Tem muitos, né? Mas também eu pergunto para vocês, tem aí se multiplicado o pecado, a maldade das pessoas? Tem se multiplicado? O amor das pessoas está esfriando realmente? O que você acha? Então, irmãos, tudo isso Jesus alertou que iria acontecer. Mas tem mais, olha só aqui agora do verso 23 ao 28, no capítulo ainda 24. Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgiram falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Extraordinário o que a gente acabou de ler. Por quê? Eu vou explicar. Preste atenção agora. Irmãos, vocês perceberam aqui que Jesus alertou? Primeiro ele falou lá, que nós vimos, né? Que iriam surgir falsos cristos, falsos profetas, para enganar. E agora ele alerta aqui que também a sua volta seria simulada pelo inimigo. Pois é, o diabo vai simular a volta de Jesus. Só que muitos vão acreditar. Por quê? Porque vai vir acompanhado de sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos de Deus. Então agora eu lhe pergunto, se surgir por aí um ser resplandecente, fazendo milagres sobrenaturais aí, e de repente falar que é Jesus que voltou, como é que você vai saber se realmente é Jesus o verdadeiro ou é o falso? Porque Jesus alertou que iriam ter falsos cristos, falsos profetas, fazendo milagres, sinais. Como eu e você podemos saber se aquela pessoa é realmente um ser usado por Deus ou da parte do inimigo? É um anjo de Deus ou um anjo do diabo? Porque a Bíblia fala assim, que os anjos do mal se transfiguram em anjos de luz. Então como que eu e você podemos saber? E olha que eles vestem aquela aparência, né, de ser bonzinho, de falar palavras doces. Às vezes usa até a Bíblia. Você lembra que o diabo usou a Bíblia para tentar Jesus lá no deserto? Ele citou textos da Bíblia. Então o diabo conhece a Bíblia, os demônios conhecem a Bíblia. Então eles podem usar a Bíblia e falar assim, eu sou Jesus, tá vendo? Estou ensinando a Bíblia para você. Irmãos, só tem uma forma de nós não sermos enganados. É a gente se apegar a isso aqui. Ó. Quem conhece, ou quem procurar conhecer a Bíblia Sagrada, esse não vai ser enganado. É o único jeito, porque não tem como, irmãos. Se você colocar, é que nem você pegar uma água que está contaminada com cólera, né? Cólera, e uma água pura. Você olha para as duas, a aparência é a mesma. Um anjo, os anjos, irmãos, eles têm a mesma aparência, os demônios e os anjos. Por quê? Aquela caricatura que fazem do diabo, isso não é bíblico, irmãos. O Lúcifer era um anjo portador de luz, era um dos seres mais resplandecentes do céu. Então você imagina como ele não deve ser lindo. É um anjo maravilhoso em questão de aparência. Agora, qual é a diferença? A diferença é que quando a gente olha o que Lúcifer falava,
né? As partes, por exemplo, assim, quando a gente viu ali o diabo usando a Bíblia para tentar Jesus a pecar, qual foi a grande diferença? É que Jesus também usou a Bíblia. Jesus não foi enganado porque ele usou a Bíblia. Porém, qual a diferença de Jesus usando a Bíblia e o diabo? Jesus usava a Bíblia usando o quê? Os textos dentro do seu contexto. O diabo, ele tirava os textos do contexto para criar um pretexto. É que nem aquelas pessoas que pegam e tiram aqui um texto da Bíblia para forçar você a fazer uma coisa que o texto não está falando para você fazer. Às vezes pode ser até para você dar dinheiro para alguém, né? Alguém pode usar um texto da Bíblia para forçar você a dar todo o seu dinheiro, né? Olha, Deus está mandando, tem que ser desse jeito. Então, irmãos, quando eu tiro um texto do seu contexto, né, eu posso criar um pretexto. E é isso que o diabo faz. Ele distorce a palavra de Deus. Por isso que eu e você precisamos conhecer a Bíblia Sagrada. Agora veja, queridos, Jesus ele alertou. Quando falarem assim, olha, a minha volta, né? Quando falarem assim, olha, ele está lá no deserto, não acreditem. Ele está lá não sei aonde, não acreditem. Por quê? Porque a minha volta vai ser gloriosa. Ele fala assim, ó, assim como um raio atravessa e passa e todo mundo vê, né? Lá do ocidente ele sai e aparece lá no oriente. É assim que vai ser a minha vinda. Todos vão ver, né? Olha só como Jesus confirma isso agora ali no verso 30 a 31 do mesmo capítulo aí. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Percebeu, queridos? Percebeu? Então Jesus ele deixou bem claro que a sua volta vai ser visível a todos. Tem um texto de Apocalipse que diz que todo olho verá, todo olho verá. Então a volta de Jesus será visível. Não vai ser mais como ele veio da primeira vez, ele veio como uma criancinha. Ele nasceu como um de nós, para morrer como um de nós, para salvar a nós. Agora, a segunda vez, a Bíblia fala que ele vai vir como lá em Apocalipse diz, como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele vai vir com todos os anjos do céu. É o evento mais extraordinário que a Bíblia fala. Vai ser a volta de Jesus, ou que essa terra já viu. Nenhum outro evento, por mais grandioso que tenha sido nessa terra, vai se igualar à volta de Jesus. Queridos, para a gente terminar a meditação dessa noite, veja só comigo o que diz ali o texto, ainda capítulo 24, né? No verso 38 ao 40 de Mateus. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Queridos, 2 coisas chamam a atenção nesse texto. A primeira é que Jesus ele fala assim, olha, vocês têm que lembrar dos dias de Noé na minha volta. Como foi os dias de Noé? Queridos, nos dias de Noé, como ele descreve aqui, as pessoas viviam despreocupadamente com o dilúvio. Eles não estavam nem aí, eles não acreditavam na profecia do dilúvio. Eles não acreditavam. Somente Noé e a sua família acreditou. A arca não foi construída para colocar animais, ela foi construída para colocar pessoas. Mas ninguém acreditou, Deus teve que encher ela de animais. Deus, para recriar o mundo, ele é o Criador, para recriar o mundo, ele não precisava salvar a espécie disso, daquilo, ele não precisava disso. Mas ele fez isso. Porque as pessoas rejeitaram os seus apelos. Agora, a outra coisa que chama a atenção aqui, é que ele fala
como nos dias de Noé, as pessoas viviam despreocupadamente, mas a família de Noé foi salva. Mas muitos não foram salvos. E ele fala que estarão 2 no campo, um será levado e o outro será deixado. Querido irmão, querida irmã, querido amigo, querida amiga que me assiste, é muito triste. Mas tem pessoas que estão vivendo despreocupadamente e não estão atentos a tudo que Jesus deixou aqui na sua palavra e a tudo que está acontecendo. Queridos, vai ser muito triste quando famílias se separarem numa hora dessa. Um será levado e o outro será deixado. Olha só o último texto de hoje, verso 13 e 14 de Mateus 24. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Percebeu? Jesus, nós caminhamos aqui pelo capítulo 24, fomos para frente, voltamos para trás, mas nós vimos ali várias coisas que iriam acontecer antes da volta de Jesus, correto? Seriam como dores de parto, ok? Começa pouco, vai aumentando cada vez mais, vai piorando cada vez mais. E agora uma coisa interessante, irmãos. Jesus, ele contou tudo aquilo lá, catástrofes, falsos cristos, falsos profetas, simulação da sua volta, né? Tudo aquilo são sinais do quê? Que iriam acontecer, mas não da sua volta. São coisas que iriam acontecer antes da sua volta, ok? Como dores de parto, iam cada vez piorando mais até a sua volta. Mas esses não são os sinais da sua volta. Deu para entender por quê? Porque Jesus não queria que o seu povo, os seus filhos, ou os discípulos ali, primeiro ele estava falando para os discípulos, depois essa mensagem chegou até nós, correto? Então ele não queria que os discípulos e os cristãos de todas as épocas ficassem com o foco nos problemas, nas catástrofes, nessas coisas ruins que aconteceriam no mundo. Jesus, ele queria que nós colocássemos o nosso foco naquilo que é o verdadeiro sinal da sua volta. E a Bíblia aí no livro de Mateus 24 mostra só esse sinal. Esse aqui é o único sinal da volta de Jesus no texto. Porque os outros são o quê? Os princípios das dores. Mas aí chega aqui e Jesus fala assim, olha só, vou repetir, vou ler aqui com vocês, ó, Mateus 24, verso 13 e 14. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino a todo mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Percebeu? Esse é o sinal. A pregação do evangelho a todo o mundo. Pergunta para você refletir agora. Você aceitou o evangelho de Deus já na sua vida? Você já abriu o seu coração para a palavra de Deus? Se hoje aparecesse um ser resplandecente fazendo milagres, você estaria preparado para distinguir se é de Deus ou não? Para saber se realmente veio da parte de Deus ou não? Se você não tem uma resposta afirmativa para isso, é porque você está precisando se aprofundar mais na palavra de Deus. Você está precisando conhecer o evangelho de Deus. Por isso que Jesus fala assim, olha, e esse evangelho do reino será pregado em todo mundo para testemunho de todas as nações. Então, queridos, Jesus ele nos alertou que a sua vinda será como nos dias de Noé. Muitos tiveram a oportunidade de conhecer a Deus, de entregar sua vida a Deus, mas não quiseram. Então, a palavra de Deus está sendo pregada. A palavra de Deus está sendo pregada. Hoje, pela internet, você está me assistindo e muitos ao redor do mundo estão assistindo várias mensagens. Está sendo pregado. E está lá. Mas também tem muita gente que não está nem aí para isso. Quer dizer que a palavra não foi pregada? Não. Foi pregada. Teve a oportunidade de assistir, está lá, foi pregada. Agora, se você procurou, se você aceitou, é outra história.
Então, o meu conselho para você nessa noite é esse aqui de Jesus. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Persevere agora. Aproveite essa oportunidade para você se apegar mais com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Para você dela tirar lições preciosas para não ser enganado por qualquer um que sai pregando por aí, querendo enganar as pessoas. Somente assim você estará seguro nas mãos de Deus. Para a gente terminar a mensagem de hoje, preste atenção, medite na letra desse hino que alguém preparou com muito carinho para você nesta noite. Eu tracei o meu caminho, fiz um mapa do destino, abracei com força o sonho e me atirei. Com sorriso de criança, eu só era confiança, era o meu próprio herói, invencível. Não vi a face do perigo, não dei ouvidos aos avisos. O orgulho aqui dentro de mim me cegou. E o pior aconteceu. De repente o céu escureceu. Eu estava lá no frio, quase já desfalecido, e lutava bravamente pra sobreviver. Nem sabia que ele havia se lançado no abismo, arriscando a própria vida pra me salvar. E ele não levou em conta meus erros tolos, minha afronta. O seu amor foi mais além, foi maior. Entregou sua vida por mim, o seu sangue verteu por mim. Era para ser eu, era para ser eu. Eu estava condenado e ele veio em minha direção. Era para ser eu, era para ser eu só merecia a morte, a sua vida ele me deu. Por seu sangue eu já tenho vida, fui sarado por suas feridas, ele me encontrou. Era para ser eu, era para ser eu estava condenado e ele veio em minha direção. Era para ser eu, era para ser eu só merecia a morte, a sua vida ele me deu. O amor falou mais forte e o resgate aconteceu. Se hoje nós estamos aqui, é porque Cristo nos resgatou. Se hoje nós ainda temos o privilégio de escolher ser salvos ou não, é porque Cristo Jesus nos resgatou na cruz do Calvário para sermos luz para as outras pessoas neste mundo.
Amém? Lembre-se, Cristo hoje Ele quer restaurar a nossa confiança nas suas promessas, para que a gente se prepare para a sua breve volta. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor deixou tudo revelado na sua palavra, com o propósito de nos levar para perto de Ti, com o propósito de nos levar à verdade, para nós não sermos enganados. Louvado seja o Teu nome pelo Evangelho que o Senhor deixou para nós. Mas por favor, Senhor Deus, alcance a todos que estão me ouvindo nesse momento, que ainda não se preocupam como deveriam se preocupar em buscar as respostas através da Tua palavra. Que o Senhor os inspire a cada vez mais querer aprender de Ti, querer ouvir a pregação do Evangelho, para que eles tenham, Senhor Deus, a segurança de estarem firmes ao Teu lado e não serem enganados pelos falsos profetas, pelos falsos líderes religiosos, não serem enganados até mesmo pelos poderes das trevas que se transfiguram em anjo de luz. Eu coloco mais uma vez a todos que me assistem nesta noite em Tuas mãos, no doce nome de Jesus. Amém. Até amanhã, às 8 da noite. Que Deus te abençoe.